pessoal do JBTD, e aí pessoal do Congresso Fortes, você que está assistindo pelo YouTube, você que está vendo presencial, é um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Tenho certeza que ontem foi unção de Deus, ontem foi muito sobrenatural, foi muito especial e eu acredito que Deus ainda tem mais separado para o dia de hoje. A gente está só começando, hoje é a nossa primeira palestra do dia, primeiro workshop, do dia de hoje, e assim, eu acredito que Deus ele tem muita coisa reservada, tá bom? E como eu falei, é uma honra estar aqui com vocês, mesmo que de maneira virtual, mesmo que de maneira distante. Eu fico muito feliz e muito honrada de fazer parte disso. Eu queria muito que a gente começasse orando, porque eu acredito que tudo que Deus vai falar aqui, tudo que Deus vai falar ao seu coração, através da minha vida, através do meu testemunho, ou através de qualquer coisa que eu possa falar aqui, vai mudar um pouco a perspectiva como você enxerga a comunicação. E quando eu digo comunicação, eu falo majoritariamente sobre a internet, sobre as redes sociais e a propagação do evangelho, tá bom? Então vamos fechar nossos olhos, vamos orar e entregar esse momento a Deus. Senhor Jesus, meu Deus e meu Pai, muito obrigada, Senhor, por esse dia, muito obrigada, Senhor, por cada um que está ouvindo essa palavra agora, Jesus, cada um que está no Congresso Forte, Jesus, de maneira presencial, de maneira online. Eu te peço, Jesus, que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um, que o Senhor esteja abrindo os corações, Pai, os ouvidos, o entendimento. Tira agora, Jesus, todo o sono, toda a preguiça, e que nós possamos estar dispostos e atentos àquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações, Jesus. Eu te peço, Espírito Santo, que faça morada aqui, que o Senhor passeie entre nós, Pai, tocando os corações e abrindo e jogando sementes, Senhor, que gerarão frutos, Senhor, a 1, 10, 100 e 1000, Jesus. Eu te peço que esse momento, Senhor, estamos consagrando a Ti e nós queremos Te ouvir, nós queremos saber o que está no seu coração. Em nome de Jesus, amém. Cara, é muito legal estar aqui com vocês, eu estou muito feliz, de verdade. E o que foi me incumbido de falar um pouco com vocês foi realmente isso, usando a comunicação para a glória de Deus. Com certeza já me apresentaram aqui um pouco, mas eu trabalho com isso já tem alguns anos e de uns tempos para cá eu tenho entendido isso como ministério, como algo que o Senhor tem para cada um de nós, como algo que o Senhor tem especificamente na minha vida, mas de maneira geral para cada um de nós. Uma nova maneira de cumprir o ID, um novo formato para tudo aquilo que a gente está acostumado com relação a missões, com relação a discipulado, com relação àquilo que Deus tem feito no nosso tempo. Eu acredito que a cada tempo, a cada ciclo, Deus ele traz novas ferramentas, Deus ele traz novas oportunidades para cada um que está ali engajado, que está ali querendo participar daquilo que ele tem para fazer. E isso é maravilhoso. E hoje a gente tem a grandíssima ferramenta chamada telefone, que é exatamente com o que eu estou gravando para vocês agora. Na minha frente tem um telefone, atrás dele tem um ring light e aqui é uma parede branca. Então, assim, eu preciso que você entenda que não precisa muito, certo? Mas antes da gente começar, eu quero que você pegue sua Bíblia, tá? Bíblia no celular ou Bíblia de papel. Eu tô aqui com a minha Bíblia guerreirinha, de muitos anos. Eu acho que essa Bíblia tem mais de 10 anos. Não, mentira, uns 8 anos. E eu queria que você abrisse comigo em Tito. Vamos lá. Quem estiver cantando a musiquinha, começa de Mateus, que é mais rápido, tá, galera? Que é lá no Novo Testamento. Uma das cartas de Paulo. Olha, eu cantando a musiquinha na minha cabeça. Tito, Filemão, Hebreus, Tiago. Então, achei Hebreus, é um pouquinho antes de Hebreus. Pronto. Carta de Paulo a Tito. Para quem não sabe, Tito era uma das pessoas, um dos discípulos que tiveram um contato muito forte com Paulo, e essa é uma carta que ele traz para a pessoa de Tito, para a pessoa que era um jovem, que estava começando na liderança da igreja, e ele traz tudo isso aqui, e não tem nada melhor do que a gente eu conversar com você sendo jovem, e você como jovem ouvir isso, Paulo, um líder da igreja, falando para um jovem. Então vamos lá. No capítulo 2, Tito, capítulo 2, versículo 1. Que começa aqui. Mas você, Tito, ensine o que está de acordo com a doutrina verdadeira. Em outra versão ele fala, fale o que convém à sã doutrina. Então ele fala aqui, ensine o que está de acordo com a doutrina verdadeira, mas em outras versões ele fala, fale o que convém à sã doutrina. Ou seja, não só ensine, mas também fale aquilo que convém. Beleza? E quando você começa aqui o versículo, você percebe que ele fala, mas você, Tito. Isso significa, quando tem um mais, que vinha uma frase antes. Então, vamos lá. Ele está falando sobre todas as pessoas que estão
fala, no versículo 1:16, ele fala, eles dizem que conhecem a Deus, mas o que eles fazem mostra que isso não é verdade. Estão cheios de ódio, são rebeldes e não são capazes de fazer nenhuma coisa boa. E ele vem no versículo 2 e completa, mas você, Tito, ensine o que está de acordo com a doutrina verdadeira, fale o que convém à sã doutrina. Então hoje, Deus está falando para mim, para você, fale aquilo que convém à sã doutrina. Mas Mariana, o que isso tem a ver com comunicação? Mariana, o que isso tem a ver com relação àquilo que Deus tem para mim, com relação àquilo que faz parte de mim, com relação àquilo que tem a ver com o meu chamado, tem a ver com aquilo que eu estou buscando? Fale o que convém à sã doutrina. Cara, é muito importante a gente pensar, é muito interessante e muito precioso a gente pensar que Deus nos deu uma ferramenta, uma oportunidade de acabar com a barreira geográfica. Cara, eu tô em Goiânia e vocês estão em Salvador. Se você está assistindo de algum outro lugar, já deixa aí no chat. Mas isso significa que a barreira geográfica acabou. Eu não precisei pegar um avião, passar 2 horas viajando para poder chegar aí. Ou eu não precisei pegar um carro e passar 14 horas viajando, ou seja lá quantas horas forem daqui até Salvador, para viajar e fazer algo. Não, eu tô aqui na minha casa, essa é a minha casa, e vocês estão aí na igreja, e a gente está falando de frente a frente, eu estou falando com vocês. Deus nos deu a oportunidade de eliminar a barreira geográfica. A internet nos deu essa oportunidade, que, enfim, a internet ela é uma ferramenta. Eu quero que vocês pensem nisso. A internet, as redes sociais, a comunicação, elas nada mais são do que uma ferramenta para que a gente potencialize aquilo que Deus colocou nos nossos corações, aquilo que Deus gerou nos nossos corações e aqui, mais do que isso, aquilo que Deus já deixou pra gente nisso aqui, ó, chamado Bíblia. Então vamos lá. Dito isso, né? Peraí. Sempre eu fechei aqui. Vamos lá. No versículo 7, ele continua falando, né, pra Tito, e ele fala assim, fala para aconselhar as mulheres, fala para aconselhar os homens, e aí ele fala assim, você mesmo deve ser, ou seja, ele fala, aconselhe as mulheres, aconselhe os homens, mas esse conselho eu, Paulo, estou dando a você. Você mesmo deve ser em tudo um exemplo de boa conduta. Seja sincero e sério quando estiver ensinando. Use palavras certas para que ninguém possa criticá-lo e que os inimigos fiquem envergonhados por não terem nada de mal a dizer a nosso respeito. Você percebe que quando Paulo ele fala aqui, ele não fala a seu respeito, mas a nosso? Porque Paulo se inclui no ministério de Tito, por quê? Porque ele está discipulando Tito, porque ele está ali conversando com Tito e acompanhando o ministério de Tito. Então, quando Tito é envergonhado, Paulo também é envergonhado. E isso é muito interessante porque às vezes a gente pensa que as nossas ações só nos envergonham, só tem consequências sobre mim, sobre a minha vida, sobre quem eu sou. Mas na verdade não é bem assim não. Tudo que a gente faz, tudo que a gente fala, tudo que a gente posta, e a partir de agora eu vou começar a falar muito só essa palavra, postar, compartilhar, porque é exatamente isso que você veio ouvir de mim. Tudo que você posta não tem consequências apenas na sua vida. Tem consequências na sua vida, na vida da sua igreja, na vida do seu pastor e na vida das pessoas que estão ao seu redor. Vamos lá, vamos voltar aqui. Você deve ser em tudo um exemplo de boa conduta. Como assim um exemplo de boa conduta? Cara, você deve ser um exemplo, você deve ser uma pessoa que você pode falar, que as pessoas podem olhar e falar assim, não, eu quero ser igual a essa pessoa, eu quero fazer igual a ele. E as pessoas não vão ter medo disso, por quê? Porque você é um exemplo de boa conduta. E isso Paulo está falando para Tito, Paulo está falando para um jovem, tá? Use as palavras certas para que ninguém possa criticá-lo e para que os inimigos fiquem envergonhados por não terem nada de mal a dizer. Ou seja, não é só para que ninguém possa me criticar, mas é também que as pessoas que estão querendo fazer alguma coisa contra mim, elas se envergonhem, elas sejam tão incapazes de encontrar uma falha naquilo que eu falo, na minha conduta, naquilo que eu exponho, não porque a gente é imperfeito, porque ninguém é, mas porque a gente está buscando isso de todo o coração. E eles não vão ter coragem de falar, tipo assim, é aquela pessoa que todo mundo conhece alguém assim, que você tá numa roda de amigos e alguém fala mal dessa pessoa e tu não fala, nossa, nem tenho coragem de falar dessa pessoa, nem tenho coragem de falar de fulaninho, porque, ou então, como que você tem coragem de falar isso dele? Ele não é nada disso e coisas assim. É isso, as pessoas precisam se envergonhar de falar qualquer coisa contra nós,
por conta da nossa conduta diante de Deus e dos homens. E aí a gente entra na parte que eu mais gosto. Cara, esses dias teve um meme, vou contar aqui pra vocês rapidinho, a história de que, sabe aquele meme que viralizou, que a Netflix fez, que um monte de gente fez, sobre... mas e dentro do... Acho que o meme original era e fora do story, você também tá bem? Enfim, tiveram várias versões desse meme, e uma que me chamou muita atenção no Twitter foi assim, e fora do story, você também é crente? Fazendo alusão àquelas pessoas que postam algo que elas não são. E aqui vem uma coisa que me incomodou muito. As redes sociais, elas só potencializam, só nos dão a oportunidade de potencializar e expressar de maneira mais intencional quem nós realmente somos. Então, se eu sou uma pessoa que está acostumada a enganar, a fingir que eu sou algo, é óbvio que eu vou fazer isso nas redes sociais porque é muito mais fácil. Mas o contrário também é verdadeiro. Quando eu sou uma pessoa reta, de caminho justo, de boa conduta, cara, isso vai ser mostrado nas minhas redes sociais também. Isso vai ser mostrado na internet e eu vou glorificar a Deus através disso. Cara, isso é sensacional. E isso é uma tremenda oportunidade para que a gente coloque em prática aquilo que Deus tem para nós, aquilo que Deus tem para mim como Mariana, para mim como parte da igreja, para mim como parte de uma comunidade, para mim como uma jovem. Então, não só eu individualmente, mas a igreja como um todo. Isso é fenomenal, isso é fantástico, isso é, assim, algo que a gente não pode ser irresponsável com. E eu fiz uma brincadeira, eu coloquei nos stories a seguinte frase, eu fiz lá, copiei o meme e tal, coloquei nos meus stories assim, tá, mas e dentro do story, você também é crente? Eu não estou muito preocupada com essas pessoas que postam algo que elas não são. Beleza, elas atrapalham, tá, mas esse problema a gente sempre teve. Esse problema sempre esteve aí. Mas o que eu quero falar é que, beleza, dentro do story você também é crente? Dentro da sua rede social você também é crente? Dentro da sua rede social, nas suas postagens, na sua postura, nas coisas que você fala, nas coisas que você não fala, naquilo que você, na maneira como você fala, você também está sendo cristão? Você também, as pessoas batem o olho e falam assim, nossa, essa pessoa é crente. E eu não tô falando nada de botar versículo na bio do Instagram. Porque, pelo amor de Deus, né? O tanto de coisas que a gente vê por aí, a gente sabe que isso não é suficiente. Mas as pessoas, elas sabem que você é cristão? As pessoas, elas têm consciência daquilo que realmente você acredita? E por que eu fiz essa brincadeira? Porque é muito fácil a gente falar e se isentar de uma responsabilidade. Falar assim, nossa, não, mas dentro do story, mas fora do story você também é crente. Nossa, não, então eu não vou nem postar. Ou então qualquer coisa do tipo. Não, esse negócio de quem posta story. Existe um tabu muito grande, assim, nossa, mas essa pessoa posta devocional todo dia, tá querendo se aparecer. Cara, não, às vezes ela realmente tá querendo compartilhar aquilo que Deus tá colocando no coração dela. Eu não entendo isso. Você não fala, as pessoas reclamam. Você fala, as pessoas reclamam. Cara, Deus, ele falou, ide e faze discípulos. Ide e fale para todo mundo. E o que Paulo fala a Tito é, fale coisas que convêm a essa doutrina. Ou seja, eu não estou errada. Eu posso postar meu devocional todo dia. Eu posso postar um versículo, eu posso postar uma reflexão todos os dias e amém por isso. Glória a Deus pela minha vida. Glória a Deus pela vida das pessoas que estão fazendo isso. Porque esse tabu, ele nos isenta de uma responsabilidade. Ele nos isenta. Eu fico nervosa quando eu falo isso, porque não entra na minha cabeça, cara. Ele nos isenta de uma responsabilidade. Lá no fundo da nossa mente a gente fala, nossa, então eu nem vou postar. Nossa, mas eu nem vou falar sobre Jesus na minha rede social. Não, mas eu nem vou falar de Jesus, nem vou usar essa ferramenta que eu tenho pra falar de Jesus. Não tem como. Por que eu vou fazer isso? Não. Olha o tanto de gente que faz e nem é crente de verdade. Cara, mas assim, e você? Como você tá? Né? Como tá a sua postura digital? Como está o seu posicionamento digital? E aqui eu quero ressaltar uma coisa muito importante que eu não tô falando de virar blogueirinho. Eu não tô falando de falar, bom dia, gente, como é que vocês estão? Hoje o que Deus falou pra mim. Não. Como eu falei no começo, as redes sociais, elas nada mais são
do que um potencializador daquilo que a gente é verdadeiramente. É muito fácil você fingir. Então, quando você é alguém que está acostumado a fingir, você encontra facilidade na rede social. Mas quando você é alguém de verdade, você não vê por que fingir. E quando você compartilha isso, você se torna um testemunho vivo daquilo que Deus é. Eu estava orando esses dias, na verdade hoje à tarde, e Deus, e eu conversando com Deus, e eu falei assim, cara, eu não falei cara pra Deus, né? Eu virei assim, eu falei, Deus, eu gostaria muito de ser um testemunho vivo, uma prova viva. Eu falei assim, uma prova andante, né? Uma walking proof, é porque eu estava conversando com Deus em inglês. Uma prova andante, eu quero ser uma prova que anda daquilo que, uma prova viva daquilo que o Senhor pode e está fazendo. Porque o que o Senhor pode fazer ainda não se concretizou, mas aquilo que o Senhor já está fazendo está se concretizando. E por isso eu sou uma prova viva daquilo que o Senhor pode fazer, ou seja, de onde você me tirou e até onde você vai me levar. Mas eu também sou uma prova viva de o que o Senhor está fazendo. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que você provavelmente tem algumas dúvidas na sua cabeça. Nossa, mas eu tenho que virar um blogueirinho para poder falar de Jesus? Nossa, mas dá muito trabalho. Ou, nossa, eu vou ter que postar versículo todo dia. Nossa, mas as pessoas vão encher o saco. Cara, não é nada disso. É você compartilhar a sua vida. A rede social ela existe para compartilhamento. Compartilhamento de ideias, compartilhamento de fotos, compartilhamento de tudo, mas compartilhamento de vida. O que as pessoas mais compartilham é a própria vida delas. E quando a sua vida offline é um testemunho vivo de quem é Jesus e do que Ele está fazendo no mundo, a sua vida online vai ser um reflexo disso. Muito potencializado. Porque como eu falei, a internet ela acabou com a barreira geográfica. Eu posso falar para 5 pessoas ao meu redor, eu posso falar para 10 pessoas, eu posso falar para qualquer pessoa. Eu posso falar hoje, se eu quiser falar com alguém da Inglaterra, eu preciso pegar um avião e ir para lá. E eu vou levar 8 horas nesse trajeto, talvez até mais não sei quantas horas de fuso, para que eu chegue lá e fale com alguém. Mas o meu celular me permite fazer uma ligação e falar, oi, tudo bem? E em 8 segundos, isso acabou. A distância acabou. Isso significa que eu tenho potencial nessas 8 horas. Se eu fiz, em 8 segundos eu fiz uma ligação, quantas ligações eu posso fazer nesse intervalo de horas? Quantas pessoas eu posso atingir? Para quantas pessoas eu posso testemunhar do amor de Deus? Cara, isso é muito doido. E eu tava vendo uma frase esses dias, eu não lembro onde foi que eu vi, mas eu colocando assim, eu procurando assim, eu conversando, enfim, lendo algumas coisas. A pessoa falou assim, eu entendi que Deus ele não vai me cobrar de uma vida no Japão, que morreu sem conhecer Jesus. Se não me engano foi num livro. Mas e a pessoa que está do meu lado? Sabe? E a pessoa que eu tive a oportunidade? Ela conhece Jesus? E isso pra mim me tocou muito, porque pessoalmente é uma coisa. Mas e as 1.680 pessoas, no caso hoje, que me seguem no Instagram? Elas podem falar que eu nunca falei de Jesus para elas? Elas podem falar, elas podem chegar diante de Deus e dizer assim, não, mas você colocou a Mariana no meu caminho, eu segui ela lá nas redes sociais, mas ela nunca compartilhou nada, ela nunca nem mencionou o seu nome, ela apenas vivia a vida dela. Elas podem? Spoiler, meu? Não. Por quê? Porque eu faço questão de falar quem Deus é e o que Ele está fazendo em mim, através da minha vida e no mundo, dentro das minhas redes sociais, o tempo inteiro. E eu preciso que você entenda que você também pode fazer isso. Eu falei todos esses minutos agora para que você entenda a dimensão da ferramenta que você tem nas suas mãos, a dimensão e o poder daquilo que Deus entregou nas suas mãos. E quando eu digo nas suas mãos, eu estou falando literalmente. É o aparelho que deve estar na sua mão, no seu bolso, na cadeira do lado, na sua bolsa, ou que você fez um story de manhã, enfim. Esse aparelho te dá a oportunidade de acabar com as barreiras geográficas, de acabar com tudo aquilo que minimiza ou suprime a mensagem de Deus, e que isso pode colocar isso e coloca um megafone gigante sobre tudo aquilo que a gente fala. Às vezes a gente acha que isso é uma coisa muito ruim. Nossa, mas
não, só viraliza fofoca. Ah, não, mas ó, não, nada a ver e tal. Cara, vou falar uma coisa real pra vocês. Eu trabalho com isso, eu sei do que eu tô falando, eu gasto muito tempo da minha vida dentro do Instagram a trabalho e também porque eu realmente gosto da plataforma. Mas um jovem gasta em média de 6 a 8 horas dentro das redes sociais, um jovem brasileiro, dentro do celular, dentro das redes sociais. E um dia eu tava conversando com Deus e ele me confrontou em uma coisa. Eu falei assim, nossa, Jesus, tá muito difícil, eles não querem saber de Jesus, eles não querem ouvir de Jesus, as mentes estão muito poluídas. E aí Deus falou comigo uma coisa. Eu queria que você pegasse sua Bíblia agora, de novo, Bíblia no celular, Bíblia no papel, tanto faz. E abrisse comigo em Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Vamos lá. Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Quem achou diz amém, quem não achou diz misericórdia. Eu vou continuar porque eu claramente não estou ouvindo vocês. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios. Isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. De novo, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Eu quero que você pare por um segundo e pense comigo. Quem são as pessoas que estão preocupadas em criar um conteúdo, em ter uma página no Instagram ou, enfim, qualquer outra rede social, em realmente criar um conteúdo que seja puro, agradável, decente, de boa fama, verdadeiro, justo e digno? Quantos? Quantas pessoas realmente param e falam, nossa, o que eu vou postar agora? Será que realmente está glorificando a Deus? Será que realmente está de acordo com a Bíblia, de acordo com o manual? Será? E se você fizer um estudo básico, se você for muito honesto com você mesmo, você vai entender que, sei lá, 80% das pessoas não... Estou sendo muito generosa. Vamos lá, 90% das pessoas não estão preocupadas com isso. 90% das pessoas não estão preocupadas em produzir um tipo de conteúdo que glorifique a Deus e edifique a igreja. E quando eu falo, tipo assim, glorifique a Deus e edifique a igreja, não necessariamente é um banner com uma frase no meio, com aquele bom dia de tia que você vai jogar nos stories, todo errado, todo desenquadrado e pronto. Não, às vezes isso vai até ser bem prejudicial, porque é feio, tá? Mas, o que você tem postado? O que você tem compartilhado? E mais importante, o que você tem deixado de compartilhar? E aí vem uma parte interessante, uma coisa que eu realmente gostaria de falar com vocês. Eu sou fotógrafa também. Eu trabalho fotografando igrejas, eu gosto muito, assim, foi algo que Deus me chamou e eu tenho achado muita satisfação e muito prazer em fazer isso. Eu tenho câmera, eu tenho equipamento, eu tenho amigos que trabalham no audiovisual. E quando eu falei pra eles que eu ia estar fazendo isso aqui com vocês, várias pessoas se disponibilizaram a gravar comigo, enfim, fazer algo mais legal, algo mais elaborado. E eu aceitei, e foi a quantidade de vezes que eu tentei marcar pra fazer pra estar aqui falando pra vocês, pra montar isso, assim, incontáveis. Hoje pela manhã eu fui à igreja, gravei, cheguei na igreja, tava tudo sem energia, fui pra gravar, tava tudo sem energia, eu já achei esquisito. Aí eu gravei mesmo assim, a gente deu um jeito lá com luz natural, enfim, numa parede legal e tal. E aí depois que tudo estava sendo gravado, a gente descobriu que o microfone tinha parado de funcionar. Então ficou um grande vídeo sem som nenhum, o que não adianta nada. E aí eu cheguei para Deus e falei assim, Deus, não é possível? Assim, me ajuda, porque eu tentei de tudo. Eu tentei dentro da igreja, eu tentei fora da igreja, eu tentei com os meus amigos, eu tentei sozinho, eu tentei de todas as maneiras, está tudo dando errado. E aí Deus, ele falou uma coisa muito específica comigo que eu preciso compartilhar com você. Ele falou assim, como é que você quer dizer para eles que todo mundo pode fazer o que você faz? Todo mundo pode compartilhar do evangelho
dentro das redes sociais, se você está demandando uma estrutura que nem todo mundo vai ter? De novo, o que Deus falou comigo foi: como que você quer falar que todas as pessoas podem fazer isso que você faz, podem e devem compartilhar sobre a missão, compartilhar sobre quem é Deus, o Evangelho dentro das redes sociais, se você está montando uma estrutura que nem todo mundo vai ter? E aquilo bateu muito forte no meu coração e eu falei assim: beleza, Deus, entendi, vou fazer da melhor maneira que eu puder, de forma que as pessoas entendam que isso é acessível. Cara, como eu falei, eu tô com um ring light e o meu celular, e eu tô aqui gravando pra vocês. E por que isso é tão importante? Porque eu preciso que você entenda que você também pode. Você tem acesso às mesmas ferramentas que eu. Você tem acesso ao mesmo conhecimento bíblico de conteúdo que eu. Por quê? Porque a Bíblia é igual. A Bíblia que eu tenho, você também tem. O celular que eu tenho pode ser diferente do seu, mas o seu celular tem uma câmera, o seu celular ele tem uma rede social, ele tem uma maneira que você pode postar, ele tem uma maneira que você pode compartilhar. E eu não falo só postar, eu falo compartilhar de forma intencional quem é Jesus na sua vida. E como que você pode fazer isso? Eu vou ser muito prática agora, se você estiver anotando, enfim, tome isso como desafio e tente fazer uma semana disso. Primeira coisa, compartilhe o seu testemunho. Cara, quantas pessoas a gente esquece, com esse tempo afastado, tudo isso, a gente esquece que as histórias movem pessoas, histórias emocionam pessoas. Quando Jesus veio, ele contou parábolas, ele contou histórias. Então a gente precisa compartilhar a nossa história, você precisa compartilhar a sua história, de onde foi que Deus te tirou, onde Ele está te levando, onde você está hoje, como você acredita a Deus, tudo isso que está te passando. Sabe, coisas que acontecem grandes e coisas que acontecem muito pequenas. Uma coisa, por quê? Quando a gente está falando de histórias, a gente está falando de testemunho. E testemunho, quando você ouve um testemunho, aquilo edifica também a sua fé. E eu vou falar uma coisa grande e uma coisa pequena para mostrar para vocês como isso é simples e como isso acontece. Meu pai, ele teve Covid e ele ficou muito mal. E quando eu digo muito mal, era do tipo, literalmente beirando a morte. E, enfim, graças a Deus ele trabalha com médicos, então ele não é médico, mas ele trabalha com médicos, então tinha toda uma junta de médicos acompanhando ele fez todo o tratamento em casa. A gente tinha quase uma UTI móvel aqui em casa, pela graça de Deus e pelo financiamento de muitos irmãos da igreja. E isso, quando meu pai saiu desse estado, assim, quase terminal, que ele não conseguia levantar da cama para ir no banheiro. E ele foi no outro dia na igreja, tipo assim, depois de um mês de muita luta, muita oração e muito jejum, e batalha, ele foi na igreja e as pessoas falaram: cara, você é um testemunho vivo do que Deus está fazendo, do que Deus pode fazer, porque Ele te tirou da cama e você está andando. Isso é uma coisa grande. Por que eu estou falando isso? Porque pode ser que tenha alguém aí agora que esteja na mesma situação, que esteja com um parente, um amigo, um familiar. E cara, o que eu tenho para dizer para você é que Deus é capaz, se for da vontade dEle, Ele é capaz. Ele é capaz de curar, Ele é capaz de trazer paz, Ele é capaz de fazer muito mais daquilo que nós pedimos ou pensamos, de acordo com a vontade dEle. Percebe como eu falar isso provavelmente colocou paz no coração de alguém que está dentro do auditório agora? E eu nada mais fiz do que compartilhar a minha história, compartilhar o que aconteceu comigo, o que aconteceu dentro da minha casa. Eu não estou falando de algo mirabolante, eu não estou falando de algo gigantesco, eu estou falando da minha história, o que aconteceu na minha casa, o que aconteceu sob as minhas vistas. E como eu falei, as histórias emocionam, as histórias mudam as vidas. E aí vem a segunda coisa, que foi uma coisa que aparentemente é pequena. Eu estava indo trabalhar num sábado de manhã e eu estava muito cansada, muito chateada, muito assim, para baixo mesmo. E eu não sou uma pessoa assim normalmente, eu sou bem agitada, bem expansiva e falo muito quando eu estou feliz, né? E eu sou muito animada com o que eu trabalho, mas nesse dia eu estava muito mal. E eu vou de Uber todos os dias e eu peguei o Uber, entrei no Uber e aí tava tocando um louvor em inglês. E aí eu tava aqui digitando, já começando a trabalhar e tal, bem naquela vibe. E eu falei assim, falei pro moço, nossa moço, que música bonita, você pode aumentar um pouquinho? Aí ele falou: claro, você entende o que ela tá falando? Eu falei: entendo. Eu morei fora, então eu falo inglês e tal.
E aí o cara automaticamente começou a falar inglês comigo e ele falou assim, nossa, eu morei em Miami 20 anos e tal, e começou a conversar comigo em inglês e na mesma hora aquilo colocou um sorriso no meu rosto, porque ele estava interagindo comigo de uma forma que eu adoro, e eu conversando, enfim, entendendo mais sobre os Estados Unidos, como era o processo e tal, e ele me contando como as coisas eram caras na onde ele morava, e como ele era jardineiro lá, e ele voltou pro Brasil, e ele casou com uma brasileira lá, e eles voltaram juntos pro Brasil, e eu saí daquele carro e eu agradeci a Deus, eu falei assim, Deus, muito obrigado pelo presente, pela surpresa, porque, e eu falei aquilo nos stories, eu falei assim, gente, fiquem atentos, porque o nosso Deus é um Deus Pai que gosta de surpreender os filhos. Eu saí daquele carro parecendo que era outra pessoa da pessoa que entrou, simplesmente porque Deus ele fez um agrado pra mim, só isso. E quando eu compartilhei aquilo nos stories, muita gente veio me falar, nossa, é verdade, Deus já me surpreendeu dessa maneira. E aí que vem uma coisa, quando você lembra daquilo que Deus já fez por você, é como se você estivesse vivendo de novo. E aquilo renova a sua fé, renova a sua esperança. Quando a gente fala lá na Bíblia, quando está falando lá na Bíblia, é trazer à luz aquilo que me traz esperança. Ou seja, o que me traz esperança, muitas vezes é aquilo que Deus já fez por mim, ou pelas pessoas que eu conheço. Então, quando eu trago isso, quando eu conto para alguém uma história de esperança, uma história de surpresa, uma história de que algo que Deus fez, aquela pessoa provavelmente vai querer me contar a história dela, que Deus também fez com ela. E isso vai gerar nela, em você, uma edificação mútua de fé. E é sobre isso, e tá tudo bem. Mas o que eu quero dizer é que existem oportunidades. E aí eu vou passar por uma parte mais técnica com vocês, que quando você vai fazer uma compra, normalmente você leva de 3 a 4 impulsos, ou seja, de 3 a 4 contatos com a marca para fazer a primeira compra. Ou você vê uma story, aí depois você vê um patrocinado, aí você vê uma foto, e aí algum amigo seu compra a marca, aí naquele momento você fala, nossa, deve ser bom mesmo. Aí você vai e compra. Em média, tá? Não tô falando que é todo mundo assim. Mas o Espírito Santo ele não precisa disso. O Espírito Santo precisa de uma oportunidade. O Espírito Santo ele não precisa de nós, mas ele faz questão de nós. Ele faz questão que a gente faça parte daquilo que ele está fazendo. Deus ele quer que a gente faça parte daquilo que ele está fazendo. E o que isso significa? Que Deus não precisa de muito. Quando você compartilha algo que você acredita, que fala sobre quem Deus é para outras pessoas, você abre uma porta para que o Espírito Santo entre no coração de alguém. Você abre uma porta para que o Espírito Santo transforme a vida de uma pessoa. E quando eu falo isso, você deve pensar que eu estou exagerando, mas eu vou trazer mais um testemunho para você ter certeza que o que eu estou falando acontece. 2 anos atrás, a gente estava numa conferência, né? Eu estava liderando a equipe de mídia dessa conferência. E a gente estava fazendo a cobertura, tudo acontecendo e tal. E isso era sábado de manhã. E aí a gente tinha a sessão à tarde e a sessão à noite. E aí na hora do almoço, a gente recebeu um direct de uma menina perguntando, mas ainda vai ter, tem como ir e tal, tem como entrar, tem como fazer inscrição? A gente falou, não, tem, com certeza, pode vir e tal. Respondemos aquele direct. Ela veio através dos stories, tá? Quero que você foque comigo. Ela veio através dos stories. Uma amiga dela estava na conferência, marcou a conferência, ela entrou no Instagram da conferência, viu tudo que estava sendo postado e no final daquela sequência de stories ela me respondeu. Ela respondeu a página. Ainda dá tempo de ir? E a gente respondeu que ela vinha e tal. No final do dia, a gente descobriu que aquela menina, ela estava prestes a cometer suicídio. E aquela tinha sido o último pedido dela para Deus. Ela falou assim, Deus, eu vou te dar uma última chance de me convencer a não tirar minha vida. Isso me emociona, porque se não fosse aquela pessoa que compartilhou um story, se não fosse aquela amiga dela que ela seguia, e a página está pronta para receber, ou seja, Deus dá a oportunidade, a gente tem que estar pronto para aproveitar ela. A gente tem que estar pronto para servir. E
quando eu soube daquela história, e ela falou assim, muito obrigada a todos vocês e tal, que compartilharam e tal, porque isso mudou a minha vida. Isso mudou a minha vida. Porque eu passei a enxergar que o que eu tenho em mãos é uma plataforma de comunicação massiva do Evangelho. É uma plataforma que eu posso estar falando sobre bolo e colocar Jesus no meio. É uma plataforma que eu posso estar falando sobre estudos. Eu posso estar falando sobre a minha vida, minha residência médica, a minha, sei lá, o meu TCC de engenharia e falar glória a Deus. E falar, nossa, até aqui me ajudou o Senhor. Nossa, porque Deus é bom. Nossa, porque Deus estava aqui comigo. E por isso eu estou sendo excelente. E isso muda a vida das pessoas. A gente acha que não, mas muda. Mas muda. Por quê? Quando uma página, e eu quero falar agora o poder que você tem. Você deve estar pensando, nossa, mas eu tenho poucos seguidores. Nossa, mas não, nada a ver eu fazer isso. Vamos lá, o poder que está nas suas mãos. Se você tem poucos seguidores, se você não se comporta como um influenciador ou não tem o desejo de ser um influenciador, você provavelmente, as pessoas que te seguem são as pessoas que se conectam com você. São pessoas que estavam com você, que viveram com você ou que vivem com você. E o que isso significa? Isso significa que as pessoas elas gostam de você, muito provavelmente, para estar te seguindo. Ou seja, você tem uma liberdade maior. Você tem uma tolerância maior, vamos dizer assim. Sabe aquele seu amigo, que ele é muito seu amigo, ele fala o tempo todo, sei lá, deixa eu pensar de alguma coisa, ele fala o tempo todo de K-pop, 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 mas você fala, putz, eu vou aguentar só porque ele é meu amigo, ou só porque eu gosto muito dele, porque senão eu já tinha bloqueado ele da minha vida, porque eu não aguento mais ouvir K-pop. Essa mesma tolerância que a gente tem, as pessoas têm com a gente. O que isso significa? Significa que você pode falar de Jesus. Porque as pessoas, apesar de elas acharem que elas não gostam, elas vão ouvir e tolerar aquilo. E quando ela passa a tolerar, ela passa a ouvir. E quando ela ouve, algo dentro dela começa a mudar. Por quê? Porque essa era a oportunidade que o Espírito Santo precisava para entrar naquele coração, para entrar naquela pessoa, para entrar na vida dessa pessoa. Entendeu? Entendeu o poder que você tem? Entendeu o poder que está na sua mão? Ao seu alcance. Eu ia pegar meu celular aqui, mas ele está gravando para vocês. Esse é o poder que está ao seu alcance. Transformação de vidas. E eu tô chegando no final, eu realmente preciso encerrar, porque se eu pudesse eu falava sobre isso. E eu vou continuar falando sobre isso a minha vida inteira. Eu parei por um segundo para lembrar, mas eu lembrei que eu continuo falando sobre isso nos meus stories todos os dias e compartilhando sobre isso todos os dias. E isso não vai mudar. Porque eu quero que mais pessoas entendam o poder que a gente tem de evangelismo, de trazer pessoas de volta, de fazer a mensagem do Evangelho voltar a ter credibilidade, voltar. As pessoas precisam lembrar quem é Jesus. O brasileiro esqueceu quem é Deus. E a gente precisa, como geração, voltar os olhos para Deus. E voltar os holofotes. Vamos colocar, e voltar as câmeras, os stories para Deus, quem Ele é, o que Ele faz, qual é a importância dele na minha vida. Porque isso vai mudar a vida das pessoas. Isso vai mudar a sua vida também, porque cada vez que você compartilha, você está edificando a sua fé. Você está edificando e se lembrando de quem Deus é, o que Ele faz e por que Ele é importante para você. Isso para mim é suficiente. Eu espero que para você também. Eu espero que tudo que eu tenho falado aqui entre no seu coração e a partir de hoje você possa entender que você não está só fazendo um story dentro da igreja, mas que você está abrindo uma porta para que o Espírito Santo entre na vida de alguém. Para que o Espírito Santo toque o coração de alguém. E essa é a minha oração por você hoje. Eu quero que você pegue seu celular, onde é que você esteja. Eu acho que provavelmente é uma das primeiras vezes que alguém realmente vai dizer para você durante uma conferência, durante uma pregação, pegue seu celular. Esse é o seu momento, tá? É o momento de brilhar, é este. Pegue seu celular. Quero que você coloque ele na sua mão. Olha para ele. E agora, olhe para ele com outros olhos. A partir de agora, essa é uma ferramenta da propagação do Evangelho de forma exponencial.
que está nas suas mãos, que está nas minhas mãos. É isso. Tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. Tudo que você postar, poste para a glória de Deus. Se você canta, cante para a glória de Deus. Se você desenha, desenhe para a glória de Deus. Se você joga bola, que jogue para a glória de Deus. Você entendeu? Que a única coisa que você vai estar fazendo é glorificar a Deus com a sua vida e registrar. Eu não estou te pedindo para você ficar pensando o que eu devo postar ou não. Viva a sua vida. Viva uma vida que glorifique a Deus e registre. Viva uma vida que glorifique a Deus e registre. É só isso que eu te peço. É só isso que o Espírito Santo colocou no meu coração. Viva uma vida que glorifique a Deus e registre. Porque você não tem noção do quanto isso vai impactar outras vidas. Eu queria orar pra gente terminar, mas antes da gente terminar, eu queria que você soubesse que vai rolar uma caixinha de perguntas dentro do Insta da JVTD. Em algum lugar aqui vai ter um QR Code, ou depois vai ter um QR Code, que você pode deixar as perguntas e eu vou responder essas perguntas para vocês dentro do Instagram. Se você quer saber como fazer isso, dicas práticas, ou qualquer outra dúvida, ou algo que você queira conversar, também pode me chamar no Instagram, que eu vou estar respondendo vocês e eu vou estar de coração aberto, pronta para te ajudar a potencializar aquilo que Deus colocou no seu coração. Tá bom? Vamos fechar nossos olhos, vamos orar. Senhor Deus, querido e amado Pai, muito obrigado, Jesus, por esse tempo. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor não falha, porque o Senhor fala, Jesus. Porque o Senhor fala aos nossos corações, porque o Senhor nos mostra, Jesus, aquilo que nós precisamos fazer. Pai, que essa palavra entre no coração de cada um e que o Espírito Santo possa direcionar cada um de nós aquilo que Ele espera de nós, aquilo que Ele espera de mim. Espírito Santo, que nós possamos ter discernimento e sabedoria daqui para frente. E que nós possamos entender que o que nós temos nas mãos é uma ferramenta de potencializar a propagação do Evangelho. Em nome de Jesus, amém. Última frase, eu quero muito que você lembre disso. Viva uma vida que glorifique a Deus e registre. É isso, galera. Que coisa linda, né? Que coisa linda. Eu amo ver jovens assim. Uma menina tão nova, essa menina deve ter 20 e poucos anos, não mais do que isso, né? E com uma expressão tão forte. E quando ela estava falando, me vieram 4 palavras em mente que eu acho que vocês têm. Eu contei aqui, nós estamos em 25 pessoas aqui. Esse momento não está sendo transmitido, né? Está no Instagram da IBAN? Ah, legal, beleza. Então, 25 aqui e mais uma galera que está no Instagram da IBAN. E é muito importante que a gente consiga ver e ouvir o que essa menina trouxe para nós, a Mariana. E observo 4 coisas nela. Ela tem criatividade. Ninguém vai para a internet sem ter minimamente criatividade. Ela tem ferramenta. Está aí na nossa mão. Ela tem conteúdo. Né? Não adianta você só querer, eu quero aparecer na internet. Não adianta. Ela tem conteúdo. Você percebe que ela é consistente no que ela fala e no que ela crê. Ela não tinha esboço ali. Eu fico observando isso. Ela não tinha um esboço ali. Ela estava falando da cabeça dela. E você percebe na fala o conteúdo que ela tem, a convicção interna dela. Então ela tem a capacidade, né, a criatividade, ela tem a ferramenta, ela tem o conteúdo e, ao que tudo indica, ela tem um caráter também. São os 4 elementos que fazem com que a gente faça a diferença nesse mundo digital. Pensa bem na questão de conteúdo. Há alguns anos atrás, uns 3 ou 4 anos, lá em casa estava Lucas Moll, meu filho, com uma galerinha daqui da igreja. Tinha uns 6 ou 8 que foram comer lá em casa e fizeram um estrago terrível. E aí, a gente estava conversando, o papo da época era uma moda que tinha aparecido na internet, em que a pessoa vinha e mostrava quanto custava a calça, a camisa, o relógio e o celular, e o cara falava, eu estou aqui com 20K, eu estou aqui com 35K, eu estou aqui... Essa era a moda, eu não lembro, tinha um nome. Como era? É isso aí, eu não entendi não, mas é isso aí.
A semana passada eu estava vendo televisão e vi um documentário que eu quase caí da cadeira. Chama Bunkmunkers. Você sabe o que é o Bunkmunkers? É a galera que vai para a internet comer para postar o que come. Então os caras pegam sanduíches assim. Os vídeos mais vistos na internet hoje são dos Bunkmunkers. O cara pega um sanduíche desse tamanho e ele começa a comer, e ele posta isso, e ele vai postando, e milhões de pessoas ao redor do mundo vão olhar os Bunkmunkers. Gente, a criatividade não tem limite. Não tem limite. E eu acho que a gente recebeu uma lição muito importante hoje. Grave essas 4 coisas e a lição preciosa com que ela fechou aqui. Não é? Você tem criatividade, você é jovem, você tem criatividade. Você tem condições de criar alguma coisa. Eu fico sempre esperando que algum jovem crie alguma coisa. Dificilmente um cara da minha idade vai criar alguma coisa. Dificilmente, já passou a minha época. Eu ainda posso. Mas vocês têm uma possibilidade muito maior do que eu de criar coisas extraordinárias na internet. A ferramenta está aí. Graças a Deus, a tecnologia possibilitou isso. Talvez seja uma das últimas ferramentas que Deus está colocando na nossa mão. O 5G está chegando no Brasil provavelmente em 2022, e aí vai alterar significativamente. Nós temos estúdios nas nossas casas hoje, e daí você pode fazer uma multiplicidade de coisas usando essa ferramenta para a glória de Deus. Você tem que ter conteúdo, não vá para a internet falar besteira, não vá para a internet comer sanduíche, não vá para a internet para poder mostrar quanto custa a camisa, a calça, o relógio e o celular. Não para isso, mas conteúdo. O que é que você tem de essência na sua alma que você pode transmitir para quem está do outro lado? E conserve o seu caráter justo diante de Deus, santo diante de Deus, porque como ela falou, se você vive para a glória de Deus, viva de verdade para a glória de Deus e registre isso, e você vai surpreender com o que Deus vai fazer através da sua vida. Muito bacana, muito bacana. Eu agradeço a Deus pela vida da Mariana, nunca tinha visto ela, foi a primeira vez que eu a vi, gostei demais, vou seguir ela. Né? É porque a gente tem que ir atrás desse povo e aprender com eles. Eu estou aprendendo com ela, e eu acho muito bacana isso. Você tem um celular, você consagrou ele para Deus. Quantos aqui fizeram isso, quando ela pediu para pegar na mão? Quem de vocês aqui pegou e disse: eu quero consagrar? Deixa eu ver, levante a mão, eu quero ver. Bacana. Essa é uma oportunidade. Talvez você nunca vai poder entrar numa faculdade ou num grupo ou em algum lugar e dizer assim: gente, eu quero pregar o evangelho para vocês. Mas se você souber usar bem isso aqui, de uma forma correta, com honestidade, com santidade, Deus está colocando diante de nós um campo sem limites, um horizonte sem limites. Então Deus abençoe, parabéns quem trouxe ela, foi uma boa escolha, foi você que escolheu? Quem foi? Breves. O Breves de vez em quando faz alguma coisa boa. Então, muito bacana ter trazido ela, foi muito bom, eu fui muito edificado com a vida dela, fui muito abençoado e espero que a gente possa aprender essas lições e guardar no nosso coração. Valeu, gente? Deus abençoe.